Olá, pessoal! Hoje, na aula, nós trataremos a segunda parte sobre regência, ainda no capítulo 21, e especificamente hoje a nossa aula será mais voltada para a resolução de atividades e, consequentemente, também as explicações em relação aos aspectos gerais relacionados à regência. Então, inicialmente, nós temos o exercício 1 da página 122. Considere a frase a seguir. Que paisagem, que paz, é tudo que eu poderia querer. Então, a primeira pergunta na letra A é a seguinte. Qual é a transitividade do verbo querer? Quando se fala em transitividade, nós sempre temos que identificar se ele é um verbo intransitivo, ou seja, se ele não precisa de complemento, ou se ele é um verbo transitivo, que é aquele que precisa de complemento. E além disso, ainda quando se trata do verbo transitivo, se ele é transitivo direto ou indireto. Nesse caso, então, nós temos o verbo querer, que é um verbo transitivo direto, pois ele não precisa de preposição para completar o sentido do verbo. Na letra B. Compare a fala da personagem com a frase a seguir. A mulher queria bem ao seu planeta, mas encontrara algo extraordinário. Agora responda. A regência do verbo querer é a mesma nas duas frases? Justifique sua resposta. Então, estabelecendo uma comparação entre os dois, o que nós podemos dizer é de que nós não temos aqui a mesma regência, porque no segundo caso, o verbo é transitivo indireto e rege a preposição a. Então, quando se diz assim, a mulher queria bem ao seu planeta. Então, o ao aqui, ele passou pelo processo aqui da contração, porque juntou então o artigo com a preposição, só que aqui se fala, né? Quando se fala em transitivo indireto, é que rege a preposição a. Na letra C. E o sentido do verbo querer nas duas frases é ou não o mesmo? Então, o que nós podemos dizer que o sentido também é diferente. Na fala da personagem, o sentido é de desejar. E na frase do item B, que é o que serve de base para a atividade, é no sentido de estima e de afeto. Então, nós temos a diferença tanto na transitividade quanto também no sentido. O exercício 2 da página 122 indique que sentido a regência determinou aos verbos destacados a seguir. Então, aqui nós precisamos verificar e identificar qual é o sentido do verbo. Na letra A, o guarda espacial visou o asteroide e atirou, e na segunda, o guarda espacial visou ao bem-estar do planeta. Então, no primeiro caso, nós temos um verbo transitivo direto, que é o VTD, é no sentido de mirar. E no segundo caso, visou ao bem-estar. Então, nós temos ali um VTI no sentido de objetivar. Temos o ao, que é a preposição. Na letra B. Sua arma não serve para combater esse tipo de perigo e o rapaz serviu ao exército por 5 anos. Primeiramente, nós temos um verbo intransitivo mais a finalidade, no sentido de ter serventia, e no segundo caso, um VTI, que é prestar serviço. Serviu a quem? Ao exército. Então, o ao é a preposição. Na letra C, o guarda espacial não se agradou de sua missão e o guarda espacial não agradou aos seus superiores. Nesse caso aqui, nós temos nas duas ocorrências verbo transitivo indireto. Não agradou de sua missão é no sentido de gostar e não agradou aos seus superiores também é um verbo transitivo indireto com o auxílio da preposição aos e tem o sentido de satisfazer.
O exercício 3, da página 123, analise a seguinte frase. Tem certeza de que esse contato tão próximo é essencial ao nosso intercâmbio? Na letra A, dois nomes nessa frase exigem um complemento para ter significação completa. Quais são eles? Ou seja, nesse caso, só poderia ser ou um substantivo, ou um adjetivo, ou um advérbio. Então, quais são essas palavras? Nesse caso, a palavra certeza e também a palavra essencial. Na letra B, identifique os complementos desses nomes e as preposições que os introduziram. O complemento para o termo certeza é de que esse contato tão próximo é essencial. E a preposição que estabeleceu ali essa complementação, que introduziu então esse complemento, é a preposição de. E, no segundo caso, essencial ao nosso intercâmbio, então nós temos a preposição ao, que introduziu esse complemento, essa complementação. O exercício 4, da página 123, ele trabalha com especificamente nomes, com a regência nominal. Ele diz assim: agrupe os nomes a seguir na tabela conforme a preposição regida por eles. Então, aqui, essa atividade que eu vou auxiliar vocês a fazer, justamente porque nós temos então ali os termos, as palavras, que estão ali colocadas no quadro, e também a tabela, que apresenta quais são as preposições e qual se encaixa com cada uma delas. Então, nós temos os nomes no quadro: abundante, acostumado, afável, analogia, atentado, blasfêmia, conspiração, contrário, dotado, doutor, dúvida, fácil, idêntico, impaciente, impotência, incapaz, infatigável, influência, insistência, isento, misericordioso, opinião, passível, perito, prestes, protesto, satisfeito, superior, triunfo e versado. E as preposições que são regidas são o a, o de, o em, o com, o sobre e o contra. Ou seja, todas essas palavras que estão ali colocadas, elas regem uma dessas preposições. E como eu já havia dito a vocês na aula passada, o uso de uma determinada preposição e não outra não acontece de forma aleatória. Então, nós temos que observar quais são as regras, o que a gramática orienta para nós em relação a esse uso. Qual é a preposição que é a adequada para cada termo. Então, inicialmente, nós temos, em relação à preposição a, quais são os nomes, quais são as palavras que regem a preposição. Então, acostumado a, contrário a, idêntico a, prestes a, superior a. Os termos que regem a preposição de, então fica fácil de, dotado de, incapaz de, passível de, isento de. Em relação à preposição em, abundante em, doutor em, perito em, versado em, infatigável em. A preposição com, afável com, analogia com, impaciente com, misericordioso com, satisfeito com. A preposição sobre, opinião sobre, dúvida sobre, insistência sobre, influência sobre, triunfo sobre. Temos também a preposição contra, atentado contra, blasfêmia contra, conspiração contra, impotência contra, protesto contra. Então, aqui nós temos
a orientação de quais são as preposições regidas por cada um dos termos. E o que nós vimos nessas duas aulas iniciais que tratam sobre regência, sobre então alguns aspectos gerais, sobre a importância, sobre a função, o que nós estamos tratando quando falamos sobre regência. E especificamente cada uma das formas, a regência verbal, a regência nominal, nós veremos de uma maneira mais aprofundada nas próximas aulas. O exercício 6 da página 124. Considere as frases a seguir reescritas a partir das ideias do texto. Então, nós temos na primeira delas, há uma rotina que o profissional deve se adequar ao trabalhar em casa, acordar, vestir-se, estabelecer horário, cumprir metas, etc. Os familiares, quem se predispõe a fazer home office, devem colaborar para criar um ambiente propício para esse profissional. O visitante, quem nosso diretor foi muito solícito, trabalha em uma agência especializada em gestão de pessoas e carreiras. De acordo com a norma do padrão culto, as preposições que preenchem correta e respectivamente as lacunas das frases são, nesse caso, a resposta é a letra A. Então, há uma rotina a que o profissional deve se adequar ao trabalhar em casa. Os familiares de quem se predispõe a fazer home office. E, por último, o visitante, com quem nosso diretor foi muito solícito, trabalha em uma agência especializada. Então, a resposta é a letra A. A tarefa referente à aula de hoje é a leitura do texto das páginas 128 e também da página 129 e responder às questões das páginas 130 e 131. Bons estudos e até a próxima!